Tudo que existe é feito de energia, onda, frequência e vibração. Dinheiro é a mesma coisa. O sistema é feito para manter as pessoas na escassez. Todo sistema é montado para que as pessoas sejam pobres, burras, fracas, deprimidas e medrosas. E eu explico por quê. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Você dar desculpa é uma forma de você fugir das responsabilidades. É muito mais fácil você dizer que o problema da sua vida é o vizinho, é o político, é seu pai, é sua mãe, é o seu país, é sua genética, porque pelo menos você não precisa se mexer. A sua alma, ela quer evoluir. A sua alma quer chegar onde ela nunca esteve. Ela quer ver o que ela nunca viu. Ela quer criar o que ela nunca criou. Ela quer ser uma nova pessoa, uma nova versão melhorada. É uma batalha entre o impulso da morte, que é a resistência e o medo, e o impulso da vida, que é a prosperidade, é a expansão. Por que é tão importante o autoconhecimento? Para a pessoa conseguir se observar e entender o que é resistência e o que não é. Hoje, quando eu vejo um cara num carrão que eu não tenho ainda, eu falo, parabéns, continue prosperando, que Deus te abençoe. Isso muda completamente, porque essa inveja se transforma em admiração. Então, quando você para de rejeitar e você começa a admirar, isso vem pro seu campo. E aí o universo fala, ok, seu desejo é uma ordem. E aí, por ressonância, começa a aparecer pra você. Adamo, qual é a frequência do dinheiro? Tudo que existe é feito de energia, onda, frequência e vibração. Dinheiro é a mesma coisa. Eu quero que a pessoa imagine uma rádio, né? Antigamente, lembra da rádio? Você conectava na AM, você conectava na FM. Quando você conectava em um determinado canal de rádio, por exemplo, em São Paulo, 106.3 era rádio mix, você ia escutar pop. Se você conectasse na 89.1, era a rádio rock. Não tem como você escutar a rádio rock conectada no 106.3 e vice-versa. Vamos trazer agora para o dinheiro. Existe a frequência da prosperidade, do dinheiro, e a frequência da escassez e da pobreza. Não tem como você manifestar dinheiro e abundância conectado na frequência da escassez. Adam, isso parece muito abstrato. Sim, agora eu explico. Eu consigo perceber uma pessoa que está conectada na frequência da escassez e uma pessoa que está conectada na frequência da prosperidade. E eu consigo ver o porquê que a vida dela tá como tá. Como? Você pergunta pra pessoa, e aí, como é que tá a vida? E a pessoa começa a se vitimizar. Tá difícil, o político não ajuda, aqui na minha cidade é pequena, não tem oportunidades. Você vê que o cara tá sem energia, você vê que ele tá olhando para problema e nunca para solução. Você vê que ele tá com a frequência mais baixa, ele tá cansado e ele sempre reclama. E aí ele vai explicar. Mas eu reclamo porque minha vida tá assim, eu não tenho dinheiro. E é completamente o contrário. A sua vida está assim, amigo, porque você só reclama, porque o seu foco está só nos problemas. Existe uma lei universal que diz, é a lei do aumento. Aonde você foca, expande. Aonde você foca, vai a sua atenção, vai a sua energia e floresce pro bom e pro ruim. Aí você conversa com um cara que eu sei que tá conectado com a frequência da prosperidade. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Ele pode não estar com todo o dinheiro na conta, mas ele vai estar olhando pra solução. Irmão, tô começando um projeto novo, tô lendo um livro, entrei numa mentoria, assisti um podcast que bugou minha mente. Você vai perceber que ele tá entusiasmado, você vai perceber que ele tá empolgado e você vai ver que ele tá falando de solução. Quer dizer que o cara A e o cara B, um tem problema e o outro não tem? Ambos têm problemas. Todo mundo tem desafios. Acontece que uma galera prefere ficar focada no problema, discutindo o problema, reclamando de problema e não fazendo nada pra mudar. E a outra galera reconhece o problema, mas fala, cara, eu vou focar na solução. Qual que é a solução? É assistir o podcast? É comprar um livro? É entrar numa mentoria? É mudar de ambiente? É estudar algo que eu não sei? E por conta dessa diferença de mentalidade, Ângelo, tudo muda na vida da pessoa. Aí essa pessoa que tá conectada, que ela já entendeu o lance da mentalidade e da frequência, ela mudou a mentalidade. Quando ela muda a mentalidade, ela muda a energia dela. Quando ela muda a energia dela, a frequência dela, sem ela perceber e sem ela fazer força, muita força, ela muda o comportamento dela. Quando vê, ela tá lendo um livro. Quando vê, ela tá se vestindo melhor. Quando vê, ela tá assistindo mais podcast. Quando vê, ela tá frequentando eventos presenciais de negócios. Quando vê, tá fechando parceria. Quando vê, tá produzindo conteúdo. Quando menos percebe, criou a própria mentoria. Quando menos percebe, tá prosperando financeiramente. Mas tudo começa na mentalidade e na frequência. Faz sentido? Com certeza. Eu quero falar sobre mentalidade, mas antes, eu quero falar
sobre a parte de o que faz com que a pessoa se mantenha na frequência de escassez. E aí a gente pode englobar várias coisas, o ambiente, pessoas ao seu redor. Mas antes de tu responder, eu queria falar pro pessoal que é o seguinte: a gente tá com a meta de chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano com o Senso Comum Podcast, que vai se tornar o maior podcast sobre mentalidade, expansão da consciência aqui do Brasil e, quiçá, do mundo, com a nova dublagem aí do YouTube. E se você tá assistindo ou ouvindo lá no Spotify, dá 5 estrelinhas, mas também faz um favorzinho. Enquanto tá tocando o teu episódio, vai lá no YouTube, pesquisa por Senso Comum Podcast e se inscreve lá no canal também, para de vez em quando assistir algum episódio, porque eu ainda vou fazer alguns episódios que são específicos e exclusivos para o YouTube, assim como eu vou fazer alguns episódios exclusivos para quem acessa lá no Spotify. Então, se você é do YouTube, segue, vai estar aqui na descrição do vídeo, porque a gente não coloca, mas eu vou começar a colocar, tomar vergonha na cara. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, porque é uma ajuda, tá? Eu vou trazer os melhores convidados para virar uma chave na sua vida. Você só precisa dar um clique aqui embaixo do vídeo. Adamo, o que faz com que as pessoas se mantenham nessa frequência de escassez? O sistema é feito para manter as pessoas na escassez. Todo o sistema é montado para que as pessoas sejam pobres, burras, fracas, deprimidas e medrosas. E eu explico por quê. Se você for para a escola, você vai perceber que na escola as matérias não ajudam as pessoas a se tornarem prósperas. Não ajudam as pessoas a pensarem sobre a vida. Não ajudam as pessoas a se tornarem mais saudáveis, a entenderem sobre relações ou qualquer outra coisa que a tornar a vida delas melhor. O sistema é feito para entupir a cabeça das crianças de um monte de matérias praticamente inúteis que elas nunca vão usar na vida real, para que elas não questionem sobre a vida e para que elas não tenham poder. Quando você prospera financeiramente, você se torna independente. Boa. Imagina um cara que é multimilionário e no Brasil simplesmente entra em colapso, que isso pode acontecer por conta da política, por exemplo, e o cara fala: e agora? Agora eu sou milionário, eu tenho poder, sou multimilionário, eu vou pra Tailândia, eu vou pra Indonésia, eu abro uma empresa aonde eu quiser. Eu coloco meu dinheiro em Bitcoin, ou seja lá o que for. Esse cara, ele é mais solto. Esse cara, ele é mais perigoso pro sistema, porque o sistema quer o quê? Quer controle. Então, como é que a gente controla a massa? Mantendo a massa burra, mantendo a massa sem questionar, mantendo a massa pobre e alienada, através de narrativas. Boa. Então, por que as pessoas se mantêm na frequência da escassez? Porque você vai ligar na rádio, você vai no Spotify, as músicas mais ouvidas é música de traição, é música de senta, 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 é música de baixa frequência, é música de pobreza, de assalto, de roubo. Aí você vai na televisão aberta. É assalto, é assassinato, é desgraça, é bomba, é guerra. Frequência do medo, 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 medo. Medo, traição, coisa ruim. E aí você... Como as pessoas são programadas para pensar assim... Adamo, por que elas são programadas? Porque o nome é programa de televisão. Programa de televisão porque programa você. Você passa 1 hora assistindo esse podcast aqui, de certa forma você está sendo programado. Positivamente. Porque a gente está falando de coisas que vão expandir sua consciência. Mas se você passar 1 hora assistindo Datena, Jornal Nacional, você está sendo programado também. Negativamente. Não adianta dizer, eu sei filtrar as coisas, não sabe. Boa. Vai direto pro seu inconsciente. E quando você menos percebe, você tá com medo da vida. Entendeu? Então, é por isso que as pessoas se mantêm tanto na frequência da escassez. Porque elas consomem muitas coisas que mantêm elas nessa frequência da escassez. Adamo, como é que eu saio dessa frequência da escassez? Primeiro, desliga a televisão aberta. Assista conteúdos que vão agregar para sua alma, para o seu espírito, para sua mente, para sua vida. Leia livros. Se desconecte de pessoas que vivem reclamando e que não acreditam em você. Procure se rodear de pessoas que estão vibrando evolução, pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem ver você vencer. Esse já é um bom começo. Ô, Adamo, tu falou aí sobre a pessoa que reclama. Cara, esses últimos vídeos que eu estou postando solo, toda quarta-feira sai um episódio solo para te ajudar também em algumas partes da sua vida. E eu vejo o quanto as pessoas estão reclamando ou dando desculpa. Eu vou soltar um episódio que o título se chama Como eu criei a mentalidade de que eu sei que vou me tornar um milionário. É quase esse o título. E eu não soltei o vídeo, mas eu tenho certeza que nesses comentários vão ter pessoas que vão dar algum tipo de desculpa ou rejeitar essa minha própria ideia. Como se fosse um espelho. Não deu certo na vida deles, ou eles não têm a capacidade de pensar nisso, e eles refletem isso na outra pessoa.
Como tu vê? O que tu diria para uma pessoa que vive na desculpa? Vive na desculpa de não agir. Vive na desculpa de achar que os outros são um problema. O que tu vê nessas pessoas? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. É. A forma de você dar desculpa é uma forma de você fugir das responsabilidades. É muito mais fácil você dizer que o problema da sua vida é o vizinho, é o político, é seu pai, é sua mãe, é o seu país, é sua genética, porque pelo menos você não precisa se mexer. Uhum. Você não precisa gastar energia. Qual que é o contrário de dar desculpa? Assumir responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, você também assume poder sobre a sua vida, poder de transformação.